onde o que nós ouvimos hoje já é claramente como uma manchete de jornais. Então o Salmo 83 eu não digo nem mais que é profético, mas já chamo de atual, né? Diz aqui, só alguns versículos, diz assim 83 até o verso 4, do 1 ao 4. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. E dizem, vinde, risquemo-lo de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Isso é o que o presidente Mahmoud Ahmadinejad tem dito constantemente quando vai até a mídia. Então, uma onda de antissemitismo está hoje arrastando o mundo a um ódio contra Israel. E nós vemos aqui que é feito aliança, né, contra os teus protegidos, e nós temos observado as alianças, os acordos que têm sido feitos desde 79, mas que não levou a nada. Nós sabemos que brevemente levará a uma guerra e provavelmente será nuclear contra Israel. Então hoje o presidente do Irã já se torna um Hitler moderno, racista, nega o holocausto e diz que vai varrer Israel do mapa, cumprindo então o Salmo 83, quando o pensamento dessas nações é exterminar a nação de Israel. Mais adiante vocês podem ler o Salmo 83, fala todas as nações árabes, os ismaelitas, os libaneses, que estão envolvidos nisso aí. Hoje estamos presenciando ali a Síria, né, que é um forte aliado do Irã, quando ele tem se armado com mísseis que são capazes de alcançar Israel, Tel Aviv e Jerusalém. Mas, digamos passagem. No passado as armas de Israel era o bronze, contra o aço dos inimigos, né? Isso. Hoje em dia Israel também tem um exército poderoso, né? Né? A Bíblia naquele tempo... um dos exércitos mais poderosos, né? Verdade. Naquele tempo as armas que poderiam ser mostradas pelo Eterno eram arcos e flechas, lanças. Apesar da fraqueza do bronze de Israel, eles tinham Deus. Com certeza. Eles tinham Deus lá deles, né? E aquele bronze fraco revelava a força de Deus, porque eles venciam os inimigos com o bronze, contra o aço. Agora, você acha, o professor Leomar, que existe a possibilidade de uma guerra contra Israel? Com certeza. O Irã hoje está desenvolvendo armas nucleares. Mas uma guerra contra Israel, você tem ideia do que você está falando? Uma guerra contra Israel significa uma terceira guerra mundial, uma possível terceira guerra mundial. Hoje não vai se acontecer uma terceira guerra mundial, por quê? Porque tudo vai acontecer dentro da tribulação. Você não acredita que há uma possibilidade, então, de uma guerra no Oriente despertar uma guerra mundial? Não, uma guerra no Oriente agora não vai despertar uma guerra mundial, até porque eu creio que Israel vai agir rapidamente para sua própria preservação. Isso aconteceu em 81, quando Oz-Iraque, lá no Iraque, Saddam Hussein estava produzindo. Israel mandou 8 caças F-16. Mas será que a gente não está esquecendo com outros fatores econômicos, a exemplo do petróleo? O petróleo hoje já está subindo o preço lá no Oriente Médio, inclusive o Mahmoud Ahmadinejad está fazendo isso contra a Inglaterra e os Estados Unidos porque estão apoiando Israel. E essa questão econômica, essa questão do petróleo não despertaria o interesse, principalmente dos Estados Unidos? Com certeza, é por isso que os Estados Unidos, em termo político, apoiam Israel. Eles teriam que se posicionar, e é claro que os Estados Unidos se posicionaria do lado de Israel. Com certeza, né? Israel tem que agir para a sua própria preservação, porque o Irã hoje representa um perigo não só para Israel, mas para todo o Oriente Médio. Ok, eu vou com o pastor Ocimar Pires, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Segura esse tema aí, porque eu volto contigo daqui a pouquinho. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da guerra aí, tá bom? Mas eu volto daqui a pouquinho. Eu vou aqui com o pastor Ocimar, daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. E você que está em casa, você tem acompanhado aí os rumores, as ameaças, as declarações dos inimigos, né? Distantes de Israel, muito tempo, né? Essa guerra é antiga, é velha. O que você acha mais difícil nesse livro, meu querido pastor Ocimar Pires? As alegorias, as profecias, o simbolismo, o que é que o senhor julga de mais difícil interpretação, ou de mais difícil compreensão, de mais difícil entendimento dentro do livro de Apocalipse? Pastor Elibaldo. São as datas, os tempos, o quê? Tem algumas dificuldades, né? Com certeza dentro do Apocalipse, tanto como já dissemos, o surgimento dessas linhas de interpretações, essas escolas de interpretações,
E eu tenho lido e eu tenho me dedicado um pouco mais a estudar o livro. Eu estou vendo aqui o Eleomar falando desses últimos acontecimentos. Como é bom nós termos em nossa cidade pessoas que não têm ajuda nenhuma, ninguém patrocina, porque isso requer um tempo. Você sabe muito bem, você é pastor de igreja, Elibaldo, quanto é difícil, né? Pastorear e também tá dedicando o estudo. Você tem que comprar livro, você tem que ter tempo. E eu tenho buscado um pouco mais entender, até para cooperar, contribuir nesse momento de tantas confusões. Mas te respondendo, a questão das testemunhas do capítulo 11, eu percebo um texto difícil, né, de interpretação, mas tanto como o 144 do capítulo 14 e também do capítulo 7, que aparece 144 mil, que aí tem outras denominações que vão dizendo que são 12 mil de cada tribo, tal. Então há essas divergências. Mas para mim o mais difícil aí do Apocalipse não é nem tanto o capítulo 7, o capítulo 14, não é? Mas nem o capítulo 11 das duas testemunhas, mas o capítulo 6, na abertura dos 7 selos, não é? Que nós vamos ter 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças, não é? Como ele é um livro cíclico, ele não é um livro linear, mas é um livro cíclico, nós vamos ver, né, essas 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, que são parecidos, eles só vão progredindo, né? Só vai havendo uma progressão. Então no capítulo 6, é esse cavaleiro branco, né, que é o primeiro cavalo branco, que é o primeiro selo que se abre, eu acho um tanto difícil dentro do livro. Para mim é um dos mais difíceis textos. O senhor acha aquela questão do cavalo branco difícil? Mas Quando... eu achei, dentro da minha concepção, eu achei tão fácil. Eu achei o contrário. No capítulo 6, né? No capítulo 6. Pois ele não identifica o momento nenhum, ele tem um arco. Ele tem um arco, Ele aparece com um arco e é um cavalo branco que sai para vencer. Para vencer. Sai vitorioso para vencer. Sai vitorioso para vencer. Agora, se você observar, existe, por exemplo, alguns estudiosos, alguns teólogos que o apontam como sendo Cristo. Agora, vencer quem? Outro diz que é o anticristo. Não, mas é um espírito de engano, de fato, porque no capítulo 19 o Cristo vem identificado não só na altura da coxa no véu, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como ele vem com um exército celestial sobre ele, com as vestes tintas de vermelho, que representam a santificação, ele vem totalmente identificado no cavalo branco. Já no capítulo 6, o cavalo branco vem sem nenhum tipo de identificação. Lembrando que o livro veio para revelar, e no seu tempo, o que está escondido nos será revelado. Então, dentro da revelação, não pode se haver nenhum tipo de ponto de vista diferente. Ele não pode se revelar no primeiro cavalo que sai. Tudo bem que o livro não tem um sincronismo, uma sequência, mas o primeiro é o primeiro. O segundo nós temos que observar que é o segundo, né? Não existe o segundo e meio. O segundo é o segundo e o terceiro é o terceiro. Na sequência ele é o primeiro. E sai para vencer o que e quem? Então, mas por isso que, pastor Elibaldo, aí é que tá. Aí eu te digo, né? Quando eu comecei estudando, era definitivo, ou Cristo ou anticristo. Porque, veja bem, ou Cristo ou anticristo. Agora, vem para vencer o que e quem? Só se ele viesse para vencer o sistema. Ele vem para vencer o sistema depois dos 1000 anos de prisão de Satanás. Aí ele vem para vencer o sistema, para vencer a Satanás, para o lançar no lago de fogo. Mas aí tem a questão, eu digo, e parece ser assim Não, o senhor fica à vontade. Né? Parece, como eu poderia debate, dizer, né? que o texto, que no início dos meus estudos, né, não era um texto tão complexo para mim. Depois ficou. Por que ele ficou complexo? Hoje eu não digo ter essa complexidade. Eu acho ele difícil, mas eu já tenho um entendimento acerca dele. Né? À medida que fui estudando, aí eu mudei a minha maneira de ver, mas respeitando inteiramente. Não, claro. As agora, observações nós temos que observar a Bíblia também, porque ela diz que nos últimos tempos
o espírito de engano enganaria até os escolhidos. Muitos dos escolhidos seriam persuadidos por ele, né? E muitos crentes de fato se deixarão vencer, porque ele vai sair para vencer vitorioso, né? E para vencer, porque de fato muitos, até dos escolhidos, serão vencidos. Eu estava lendo a reportagem, por exemplo, na Europa, já existe aí um caminho para que o dinheiro seja trocado pelo chip, não é verdade? E quantos crentes, né, existem ali, né? Quantos que vão se deixar, né, levar pelo sistema? Mas vamos lá. Mas, é uma questão, nós temos que respeitar, né? Como o senhor bem falou, temos que respeitar as linhas, a visão. Né? Que apenas pontos de vistas teológicos das correntes, né? Se bem que aí não entra corrente. Nessa questão aí não entra uma corrente, nem o pré-milenismo, nem o amilenista, nem o pós-tribulacionista. Não, eles se divergem quanto a isso aí. Mas elas não fazem parte de uma corrente, de uma escola, né, que estuda. É apenas a questão do olhar hermenêutico e exegético do texto. Então, só para dizer, hoje existem quatro maneiras de observar aquele cavalo, né? Uma é que alguém pensa de ser o anticristo, né? Porque ele sai para vencer. Vitorioso para vencer. Para vencer. Aí alguém chega a dizer, os que estudam e que pensam dessa maneira, eles entendem que aquilo ali, Jesus já é vencedor, ele não sai para vencer, ele já é vencedor. Aí tem uma outra escola que é muito forte, de grandes homens, não? Homens santos, homens de Deus, que eles dizem que é o próprio Jesus. Por que eles dizem que é o próprio Jesus? Porque eles vão trabalhar a questão das cores no Apocalipse. Então ele diz que quando as cores, toda a cor branca dentro do Apocalipse, ela está relacionada a coisas boas. E o que o senhor me diz do espírito de engano? Ele vai vestir preto, vai vestir cinza? Ele vai vestir branco. Pois é. Aí então, aí tem uma outra linha de pensadores que entende que aquilo ali é o poderio militar dos nossos dias. Uhum. Porque sai para vencer, sai vitorioso para vencer, e tem aquele arco. Eles pensam assim. E tem uma outra escola que pensa que ali é o Evangelho. Porque aquele capítulo 6... Ele é um paralelo do capítulo 24. Se acreditam que é um avivamento de última hora. Quando eles, logo após o selo abrir o primeiro selo, que é o cavalo branco, aí nós temos em seguida o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, que vai seguindo esses cavaleiros. É verdade. Agora, como é que o próprio Cristo, né? Eu fico a pergunta, como é que o próprio Cristo, que é o Cordeiro, que está abrindo o selo, vai abrir o selo para ele próprio sair? Aí fica difícil. Exatamente. Aí teria dois Cristos, né? Mas vamos lá. Por isso que o meu pensamento aí, eu acho que eu vou revelar aqui para quem estiver ouvindo. Não, nós estamos aqui para dar o nosso ponto de vista. É um debate, né? Para o internauta aí, ele vai poder ter livros, estudar e tal. O meu ponto de vista ali, que seja o Evangelho. Que seja o Evangelho. Um avivamento. Digamos assim, um avivamento de última porque hora. À medida que está tendo as guerras, as mortes, não é? E esse poder, essa dificuldade econômica sobre a Terra, a Europa, por exemplo, está sendo arrebentada por esse desequilíbrio econômico. Então, em seguida, junto com todas essas situações, essas crises, o Evangelho está bombando na Terra. Claro. E Jesus diz lá no capítulo 24, quando ele vai falar sobre guerra, fome, peste, né? Ele vai dizer que esse Evangelho do Reino será pregado em todas as nações. A todas as gentes, então virá o fim. Então, esse é o meu pensamento, não significa que ele é o certo, né? Ok. É a maneira uma opinião. A minha opinião, né? O professor Leomar, quais são as outras evidências bíblicas ou até mesmo que o senhor tem observado nas notícias que o levaram a essa concepção de que uma guerra iminente está para acontecer que envolva o Estado de Israel? Veja só, o Estado de Israel hoje está enfrentando muitos perigos. Hoje já se fala de 111 mil mísseis, né, prontos no Irã para ser lançados em Israel. Outra coisa, para quem não sabe, a faixa de Gaza, o Estado de Israel já foi dividida várias vezes. Então, a faixa de Gaza ali está
grupos Hamas e Jihad Islâmica, que existe, até mesmo a sua própria Constituição está lá, com o propósito de varrer Israel do mapa. Então Hamas existe para destruir Israel, isso é fato. E quem arma esses grupos terroristas é o próprio Irã, gasta mais de 80 bilhões para armar esses grupos terroristas. Uma guerra agora com o Irã, o que é que acontece? Esses grupos terroristas já estão se agrupando e vão atacar Israel de vez. Então, lá na faixa de Gaza, próximo a Israel, ataca Hamas e ataca Jihad Islâmica. O Hezbollah, que há 4 anos atrás houve aquela guerra no Líbano, ataca também, de lá da fronteira do sul do Líbano, contra Israel. Então Israel vai ser atacado por essas frentes. E se Israel atacar o Irã, eles atacam de vez. Então o que é que pode acontecer? E isso leva o Oriente Médio a um barril de pólvora. Então, essa guerra eu creio que já é iminente, nós já estamos observando isso. Os grupos terroristas cada vez mais armados pelo Irã, e o presidente de Israel, primeiro-ministro melhor, Benjamin Netanyahu, já disse que não vai permitir um Irã nuclear. Então, outra potência nuclear ali no Oriente Médio não existirá. Somente Israel está acima de todas as potências. E o alvo número 1 ali nós sabemos que é Israel. Então não vai também haver uma guerra mundial agora, creio eu. Por quê? Porque nós sabemos que as Nações Unidas estão aí para pacificar o conflito. Nós vimos isso com a guerra com o Líbano, nós vimos com a guerra contra o Hamas em 2008. Então, uma guerra com o Irã é provável, né? Porque Israel precisa agir rapidamente para eliminar essa ameaça. Eu já falei que isso ia sair do campo diplomático, que a diplomacia ia falhar, já falei no meu programa, e isso ia levar para o campo militar. E hoje os especialistas políticos dizem a mesma coisa. Meu querido pastor Ocimar Pires, antes de eu entrar com o senhor, eu gostaria de fazer algumas referências aqui, alguns e-mails que nós estamos recebendo aqui, tá bom, pastor? Okay. Daqui a pouquinho eu então vou contigo. O Júnior, ele diz boa noite, só bênção. Amém, Júnior, Deus te abençoe e obrigado por sua participação. O Jonatas, ele diz amém, ou seja, bendito seja. Pastores, estamos ligados. A Lívia, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui. Alina Ávila e Marcos Vinícius, estamos ligados, é maravilhoso fazer parte desta programação, é o e-mail deles aqui, tá bom? Estamos também recebendo aqui um e-mail de Rosana. Obrigado, Rosana. Mas será que é aquela Rosana cantora, é brincadeira, viu? Só para descontrair. Que Deus abençoe a todos que assistem a TV Monte Sião e também todos os pregadores da palavra de Deus. Amém. Vamos lá com o e-mail da Maria Lúcia. A paz de Cristo seja com todo o povo de Deus. Amém, Maria Lúcia. Deus te abençoe. Deixa eu atualizar aqui mais uma vez o tablet. Isso aqui para mim é muito complicado, pastores, esse livro, mas vocês estão bem esclarecidos. Olha aí o e-mail do não quis se identificar, bom? A pessoa não quis se identificar, mas ela falou aí que nós estamos bem esclarecidos acerca do assunto. Bom, falar em esclarecido, eu vou aqui agora com o pastor Ocimar Pires. Pastor Ocimar, eu gostaria de saber, senhor, como estudioso desse livro, o que é que mais lhe aprecia, que mais lhe deixa empolgado, né? Eu estive, por exemplo, estudando aí alguns assuntos, aí eu tive que fazer uma redação, mandaram escolher uma das 60 disciplinas, né? Foi uma graduação que estava fazendo. E me pediram para escolher entre 60 disciplinas e fazer uma no final, né? Do questionário, da avaliação, para fazer uma redação com o tema de uma das disciplinas, das 60. Eu escolhi antropologia. Fiquei apaixonado por antropologia. Que coisa linda, né? Antropologia. Vamos lá. O que foi que mais lhe deixou empolgado, né, como estudioso? O que é que mais lhe deixa suspirando aí pelo livro de Apocalipse? Olha só, eu como estudante do Apocalipse, me empolga muito saber que Deus colocou um livro na Bíblia para a nossa edificação e a nossa esperança neste momento de crise, né? Nesse momento de crise política, de crise religiosa. É inegável, né? É inegável que vivemos um tempo de muita confusão religiosa,
de muita corrupção política, onde o mundo já não tem mais esperança nas autoridades políticas, né? É crise familiares, crise financeira, né? É crise pessoal. O ser humano está vivendo uma crise existencial como nunca viveu antes na história da humanidade. É inversão de valores, né? Os valores são invertidos. Vivemos esse momento de aquecimento global, o clima, a natureza gemendo, com dores de parto. Reagindo também, né? Reagindo também, está gritando, pedindo socorro. Toda a natureza está gemendo. E eu confesso aqui, né, nesse programa abençoadíssimo, né, e tendo essa oportunidade de falar aos internautas, a todos que nos acompanham nesse programa, que se não fosse o livro de Apocalipse, eu teria surtado. Eu estou falando aqui com muita seriedade. Por quê? E responsabilidade. Teria surtado pela seguinte razão. Diante desse quadro, não sei porque eu não sou um cristão que me conformo e que conduzir um povo e levando... Diante do flagelo humano, se não fosse essas revelações, as revelações, esse prenúncio essa dessas certeza coisas que Deus nos traz através do Apocalipse, porque no Apocalipse nós percebemos que Jesus está no trono e o mundo não perdeu o controle, ele não está fora dos acontecimentos, o Senhor está acompanhando os acontecimentos. Será que é por causa disso que o mundo está perecendo, a fé de muitos está perecendo? Será que muitos estão apostatando da fé exatamente por falta de conhecimento? De conhecimento, eu te afirmo com certeza absoluta. Porque o que o senhor está falando aí está me deixando muito agora, eu fiquei muita expressão que o senhor usou aí. É verdade, eu teria surtado e lhe digo mais. Daqui para frente, o que vai de crente surtando, estou dizendo, bem-aventurado é quem está nos ouvindo nesse momento. Eu estou te dizendo com muito temor e responsabilidade aqui eu do volto Espírito. com o senhor daqui a pouco. Eliomar, está na hora de estudarmos mais a fundo. É momento dos nossos professores de escola bíblica, né, esclarecer mais a escatologia para os membros. Está na hora das pessoas reagirem quanto ao conhecimento, buscarem conhecimento. Está na hora da igreja despertar para a escola bíblica dominical? Com certeza, né? Eu até aconselho aos membros das suas igrejas que pressione mais os seus líderes e peça para falar mais sobre o retorno de Cristo, sobre profecias bíblicas, porque o pastor que não prepara, esse é o meu pensamento, os seus adeptos, ou seja, as suas ovelhas, o melhor, para a volta de Cristo, para receber a Cristo, eu vou dizer, que não prega profecia bíblica, que não prega os acontecimentos, porque um terço da Bíblia é profética. Então, se ele não prepara a igreja, se ele não prega esses acontecimentos, principalmente a volta do Senhor, então ele está preparando a igreja não para mandar para o reino de Cristo, mas para mandar para a grande tribulação. Ok, esse foi o professor Eliomar, autoridade no assunto escatológico. Vamos lá, gostei. A colocação do pastor Alcimar Pires foi muito profunda, né? E eu gostaria de voltar com o senhor nesse assunto aí. Quer dizer que hoje o senhor tem como base de sua esperança hoje, né? Vamos deixar a questão da fé, porque a fé sem esperança não é nada, né? Ter fé e não esperar não é nada. Então, é saber que apesar de toda essa situação de decadência moral, de decadência familiar, apesar de toda essa... O senhor tem a convicção de que Deus está no controle através dos estudos escatológicos. Exatamente. Através do estudar o Apocalipse. Por que eu digo isso? Quando nós olhamos o capítulo 4 do Apocalipse, João é chamado a ver o que estava acontecendo no céu, e ele vê o Senhor Deus no trono, sendo reverenciado por ser criador de todas as coisas, e ali é tributado louvores e adoração ao Eterno. No capítulo 5 do Apocalipse, João está chorando ali, com muita tristeza no coração, porque ele vê um livro que está cerrado, fechado, selado, e ninguém tem a condição de abrir o livro. As pessoas, nem em cima do céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra, achou alguém para que abrisse o livro. E quando ele está chorando ali, com muita tristeza, o